Amém, queridos. Eu quero compartilhar uma palavra agora com vocês sobre o tema que está aqui no telão da igreja. Porventura não ardia em nós o nosso coração. É um texto que se encontra em Lucas, capítulo de número 24, versos 13 a 32. Seria interessante você acompanhar. A minha versão aqui é a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Eu quero compartilhar essa palavra aqui com vocês. Quando o pastor Corifeu me pediu para ministrar hoje à noite, eu já tinha uma palavra lá pronta, né? Mas aí o Senhor ministrou assim outra palavra. Eu falei, Senhor, será que dá tempo de escrever isso, né? Essa palavra assim, até domingo. E aí a gente vai vindo as ideias, Deus vai colocando no nosso coração. E eu espero que seja bênção na sua vida. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 32, só antes de ler, contextualizar um pouquinho aqui o texto. Jesus havia morrido e ressuscitado, só que ninguém creu na ressurreição de Jesus, não foi só Tomé, né? Porque meu nome é Iranildo Tomé, o povo fica dizendo que eu sou incrédulo, né? Porque Tomé não creu na ressurreição, mas na verdade nenhum discípulo creu quando Jesus ressuscitou. E Jesus acompanha dois discípulos, né, que vão de Jerusalém para Emaús, cerca ali de 12 quilômetros, e esse texto narra a conversa de Jesus com os discípulos. Eu queria meditar nessa palavra e trazer à tona aquilo que Deus tem a falar conosco. Então o texto diz assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas ou Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que redimisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram a uma aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos abençoe com a Tua palavra nessa noite. Que o nosso coração, Senhor, seja fortalecido nesses dias difíceis que temos enfrentado. Ó Deus, que o Senhor, que o Espírito Santo
possa aquecer o nosso coração nessa noite. Assim como, Senhor, o coração desses discípulos foram aquecidos com a Tua presença, com a Tua palavra. Nós pedimos que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Existe uma teoria, creio que todos nós aqui, ou a maioria já ouviu falar, a teoria do carro vermelho. Né? A teoria do carro vermelho é o seguinte: tente se lembrar agora de quantos carros vermelhos você viu hoje. Você lembra quantos carros vermelhos viu hoje? Talvez alguns viram alguns, né, 2, 3. Outras pessoas não viram carro vermelho nenhum hoje. Agora imagine o seguinte: se eu te dissesse aqui agora, né, que a partir de hoje eu vou te dar R$1.000 para cada carro vermelho que você encontrar na rua. Você tira uma foto e me manda. Se eu dissesse isso, você ia sair daqui da igreja hoje olhando todos os carros vermelhos. Creio que muita gente aqui ia ficar rica, porque iam achar carros vermelhos. Agora a pergunta é a seguinte: será que esses carros não estavam lá? Sempre estiveram lá, mas você não tinha foco. É a mesma coisa quando a gente compra um carro, né? A gente compra um Creta, por exemplo, Creta branco. Onde você vai, você vê Creta branco, né? Ou uma caminhonete vermelha, ou qualquer outro carro, um Fiat Uno, né? E você olha, você só vê aquele carro porque o seu foco está no carro. Essa é a teoria que é chamada de atenção seletiva. Isso é científica, há uma explicação científica para isso. Atenção seletiva é a capacidade da pessoa focar em um estímulo específico, enquanto ignora outros. Ou seja, a gente só vê o que a gente quer. Né? A gente só vê o que a gente quer. Então, nós só achamos o que a gente procura. Você vai na geladeira procurar um iogurte, né? Mas tem outra coisa, você não vê, você só vê o iogurte porque o seu foco é aquele. O fundador, né, o inventor, o descobridor dessa teoria, chamado Leon Fest, em sua teoria da dissonância cognitiva, né, que essa teoria chamada de dissonância cognitiva sugere que as pessoas buscam informações que se alinhem com as suas crenças, reduzindo a dissonância, ou seja, o conflito entre ações e pensamentos. Ou seja, a dissonância cognitiva é um mal-estar que ocorre quando há um conflito entre o que uma pessoa pensa e faz. Por exemplo, então, abordando essa teoria de forma mais profunda, né, a teoria da dissonância cognitiva, a gente tenta, ou a mente da gente tenta justificar algo que a gente faz, mas que a gente pensa o contrário. Por exemplo, você toma sol, apesar de saber que tomar muito sol em horários onde o sol é mais forte, vai com o tempo causar câncer de pele, mas você está ali. Um exemplo, você sabe que a alimentação saudável é importante, mas você não come saudável, você come bolo, você come gordura, mas na sua mente você sabe que aquilo faz mal. Você bebe Coca-Cola, refrigerante para todo lado, sabe que aquilo não é bom para a saúde, não é recomendado, mas você faz. Então, por exemplo, sentir uma pessoa honesta, mas ter que mentir para evitar dar explicações. Então, o autor dessa teoria sugere que esse é um mecanismo de defesa que nos ajuda a evitar o desconforto psicológico que surge ao confrontar informações contraditórias. Então, a gente foca naquilo que a gente quer para justificar algumas ações, ou, por exemplo, justificar ou racionalizar um comportamento, questionar as próprias decisões ou crenças. Então, para que eu não questione as minhas crenças, os meus comportamentos, então eu vou focando em outras coisas para que a minha mente, para que eu possa vencer o conflito, né? Então, a dissonância cognitiva é o mal-estar provocado por um conflito entre o que a pessoa pensa e o que ela faz. Então, para justificar o conflito, a pessoa muda o quê? O foco. Não sei se deu para entender bem, mas em resumo é isso. A gente muda o foco para justificar um conflito.
Então, é o que estava acontecendo com os discípulos. Veja bem, Jesus havia morrido. Só que Jesus tinha passado 3 anos e meio, aproximadamente, com os discípulos, falando, pregando e ensinando sobre o reino de Deus. E ele dizia: o reino de Deus está dentro de vocês. Jesus trouxe para os discípulos e para nós um reino de Deus que não se manifestou ainda fisicamente. Só que a expectativa dos discípulos era que Jesus, o Messias, quando viesse, ele iria restaurar o reino a Israel. Ele iria tirar Israel do domínio do Império Romano. E ia gerar com eles um novo reino, um reino de justiça e paz, onde os judeus seriam importantes nesse reino. Então essa era a expectativa dos discípulos. Os que creram em Jesus, eles criam que as profecias bíblicas se cumpririam em Jesus, porque ele era o Messias prometido, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eles viviam, para a gente entender melhor, a época era uma época mesmo de guerra, de guerreiros, né? Então Jesus seria um novo Davi, um príncipe, um guerreiro forte. Davi não perdeu nenhuma batalha. Como é que o Messias ia perder? Então, o Messias iria estabelecer o seu reino. Mas, de tanto expectativa no coração, Jesus acaba morrendo. E já é o 3º dia que os discípulos estão tristes. Estão conversando, 2 deles vão de Emaús, Jerusalém para Emaús, mais ou menos 12 quilômetros. Aproximadamente 2 horas a pé, ou um pouco mais, porque iam conversando, né? E Jesus se aproxima deles, Jesus conversa com eles, Jesus os pergunta, Jesus os questiona, Jesus aparece ali, e diz o texto que os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecê-los. Por quê? Porque eles não estavam focados em Jesus. Eles não estavam focados no reino de Deus. Eles não tinham compreendido a mensagem de Jesus. Então, por mais que Jesus falou com eles, Jesus perguntou, questionou, Jesus estava ali presente, mas o foco deles estava voltado para outras coisas. Então eles estavam vivendo um conflito entre o que Jesus passou a vida pregando e a expectativa que eles tinham gerado a respeito do Messias. Em outras palavras, eles estavam vivendo um momento de frustração. Queridos, como é dolorido a frustração. Você esperava, mas Jesus não veio. Você pediu, mas Jesus não fez. Você ansiava que Jesus resolvesse a questão e até agora Jesus não apareceu. Então os discípulos estavam tristes. Diz a Bíblia que Pedro também, depois que negou Jesus, voltou a pescar. Voltou a sua antiga profissão de pescador. Então os discípulos e os apóstolos e discípulos de Jesus perderam aquele ânimo, porque tudo aquilo que eles esperavam que acontecesse, não aconteceu. Ainda bem que é só com os discípulos que acontece isso. Conosco não, né? E eles chegaram ao momento de estarem frustrados na sua fé. A sua fé foi frustrada. Eles esperavam que Jesus os libertasse do poder romano, implantasse o seu reino de justiça, de paz. Mas Jesus morreu e suas expectativas e esperanças tinham morrido junto com ele. As expectativas foram sepultadas lá no túmulo onde Jesus foi colocado. Eles estavam focados nos últimos acontecimentos, nos problemas, nas preocupações com o futuro. Ou seja, o que será de nós daqui para frente. Alguns deixaram tudo por causa de Jesus. Deixaram o trabalho, deixaram as famílias, deixaram o dinheiro, deixaram... Mateus mesmo deixou a profissão que ele era coletor de impostos, né? E muitos, Jesus chamou, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E aí, 3 dias o Messias sepultado. Jesus prometeu estar com eles. E Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porém, por causa de diversas distrações no dia a dia, nós acabamos não percebendo a presença de Jesus no nosso dia a dia. Então nós, em muitos momentos, estamos como discípulos. Jesus está presente, Jesus está ouvindo a oração, Jesus está cuidando, Jesus está livrando, Jesus está abraçando, Jesus está amando, mas nós não percebemos porque o nosso foco
está concentrado em outras coisas, nos problemas, na vida, no dia a dia. E aí a gente vai perdendo algumas coisas que a gente não pode perder. Então, Jesus, os 2 discípulos andaram na companhia de Jesus aproximadamente durante 2 horas ou mais, mas não reconheceram Jesus. Veja, o Messias ali, e eles não viam, eles não perceberam a sua presença. Tem um momento da vida de Jesus que ele cura 10 leprosos, lembram? Os leprosos clamaram o nome de Jesus de longe, Jesus os curou e disse: vão, mostrem-se ao sacerdote. E todos foram mostrar-se ao sacerdote, mas um deles, percebendo que estava curado, voltou para agradecer. E Jesus disse: onde estão os 9? Ninguém veio senão esse samaritano? Eu percebo, queridos, que os outros não se perceberam curados. Todos os 10 foram curados, mas só um percebeu que a cura de Deus se realizou na vida dele. Isso parece muito com a gente. A gente não percebe as coisas de Deus, a gente não percebe os milagres do dia a dia, a gente não percebe a presença dele, porque o mundo toma o nosso foco, a nossa mente. E é por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É lógico, a gente diz aquela frase que o melhor está por vir, sim, mas o melhor já está hoje aqui. A gente não precisa esperar de Deus algo novo, Ele já está fazendo. Nós precisamos perceber, queridos, nosso foco precisa mudar. Jesus já está aqui, já está renovando a sua vida, Deus está agindo. Na verdade, Deus nunca parou de agir, mas nós estamos estranhos, nós estamos apáticos, nós estamos frios, nós estamos longe, as nossas metas são outras, os nossos sentimentos são outros, os nossos focos são outros, e Deus está ali nos chamando, a gente não está entendendo, como os discípulos no caminho de Emaús. Então a preocupação com as coisas desta vida nos tem impedido de perceber que Deus está fazendo e que Deus está conosco. E essa é uma estratégia que Satanás tem usado para nos desviar da vida com Deus, da comunhão, da sua presença. E eu creio que é uma estratégia muito forte de Satanás. É desviar o nosso olhar, é desviar a nossa mente, é desviar o nosso sentimento, é desviar o nosso foco, e é esperar. Deus vai fazer, e Deus nunca faz. Não é que Ele não está fazendo, é que nós não percebemos. É que o nosso coração não está queimando, como os discípulos. Percebem isso, amém? Jesus estava ali com os discípulos, o coração queimando, mas eles não perceberam que era Deus com eles. E aí a gente passa a duvidar de Deus, duvidamos do agir de Deus, duvidamos da provisão de Deus, e acabamos por permitir que Satanás semeie a incredulidade no nosso coração. E aí, queridos, a gente passa a agir como homens naturais. 1 Coríntios 2, 14 e 15, Paulo fala de 3 tipos de homens, né? O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Paulo diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele mesmo de ninguém é discernido. Então, nessas situações, sendo homens espirituais, nós passamos a agir como homens naturais. O homem natural é aquele que não conhece Jesus, que não conhece a Deus. O homem carnal é aquele que conhece a Deus, mas vive na carne. Então, às vezes, a gente passa a agir como homem carnal, ou homem natural, ou mulher natural, né? Homem no sentido geral. E a gente passa a tomar decisões na vida de forma natural, sem perceber e sem consultar a presença dEle. Sendo espirituais, passamos a viver no natural. Isso traz uma série de consequências na nossa vida. Sendo espirituais, encarando a vida como homens naturais, nós passamos a colher uma série de consequências. Uma delas é o medo. O medo. Os discípulos ficaram com medo dos judeus. Lembram que quando Jesus morreu, eles se reuniam
trancados no cenáculo, nas casas, fechavam as portas, porque tinham medo. Gerado muitas vezes pela insegurança emocional e pelo transtorno da ansiedade, o medo pode se instalar dentro de nós a partir do momento que permitimos que os fatos externos a nós, sobre os quais nós não temos controle, exerçam domínio sobre as nossas emoções. Então, como é que o medo se instala? Quando a gente começa a pensar no que a gente não pode controlar. Por exemplo, a tragédia, a morte, o acidente, a despedida do emprego, né? A doença, tanta coisa que a gente não pode controlar, e essas coisas vão tomando o nosso coração. Quando a gente perde o dinheiro, quando a gente perde as coisas materiais, porque elas nos dão segurança, uma aparente segurança, e a gente começa a perder essas coisas. Quantas pessoas cometeram suicídio naquela época, em 1992, se eu não me engano, quando o governo Fernando Collor tirou o dinheiro de muita gente que estava investido nos bancos, na Caixa Econômica Federal e outros bancos. Quantas pessoas morreram porque o dinheiro representa segurança, é falso, mas é uma segurança. Então, quando essas coisas nos faltam, o medo nos toma, e aí vem um transtorno de ansiedade, e a gente precisa, psicólogo, psiquiatra, tomar medicação para haver um equilíbrio emocional. Então, os discípulos de Jesus ficaram tomados pelo medo após a morte de Jesus, porque acabaram desviando sua atenção para aquilo que estava acontecendo ao redor deles, a perseguição, o Império Romano, os fariseus, a igreja sendo perseguida. Então o medo tomou conta. Quando tiramos o foco de Jesus, quando tiramos o foco das coisas de Deus, quando não percebemos o agir dele, somos tomados de insegurança, porque somos humanos, mas humanos agindo de forma natural, porque não percebemos a presença dele na nossa vida. Uma outra consequência desse foco que não está bem estabelecido, né, não está bem visível, é incerteza quanto ao futuro. Veja o versículo 21, coloca aí, Yuri, por favor, ou quem estiver lá na mesa de som, verso 21 do texto que lemos, Lucas 24. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Percebem na fala deles? Nós esperávamos que Jesus fosse o rei que remisse a nação de Israel, que estava escravizado sob o domínio dos romanos, mas ele morreu e dispersou todo mundo. Hoje já faz 3 dias que Jesus morreu. Os discípulos de Jesus estavam apreensivos e confusos quanto ao que fariam a partir daquele momento e quanto ao futuro da sua própria nação. E agora, o que será de nós? E agora, José? Incerteza quanto ao futuro. Irmãos, eu acho que nada nos faz mais mal do que a gente temer o futuro, o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos se estaremos bem. Nós não temos domínio sobre as coisas, e essas coisas nos deixam cheios de temor, de angústia. E isso vai nos comendo, nos roendo por dentro. A nossa fé, a nossa alegria, a nossa felicidade em Deus. Isso vai fazendo uma obra dentro de nós, e Satanás toma tudo isso. E uma outra razão também, outra consequência dessa, de sendo espiritual, viver como homens naturais, é o sentimento de impotência, um sentimento que se apodera de nós e acaba nos controlando. O sentimento dos discípulos estava associado ao sentimento de incapacidade, que levaram a um grande complexo de inferioridade, porque Jesus era tudo. Percebem? Jesus era tudo. Jesus chamou os discípulos para segui-los, eles passaram 3 anos e meio dormindo juntos, comendo juntos. Eles viram o poder de Deus em Jesus. Jesus era o Deus encarnado, o Deus homem. E eles depositaram todas as suas forças em Jesus, na pessoa de Jesus, os milagres, as palavras. Que homem! Ninguém falou como esse homem. Imagine Jesus presente aqui conosco em carne e osso.
Imagine Jesus andando com a gente aqui, né? 3 anos e meio, nutrindo, fortalecendo, acalmando tempestade, ressuscitando mortos, curando doenças malignas, lepra e tantas outras. E os discípulos vendo aquilo, expulsando demônios. Então Jesus era tudo, e Ele é tudo. Mas Jesus morreu, então o sentimento de incapacidade se apoderou dos discípulos. Sentimento de impotência, de inferioridade. Quem somos nós sem a presença de Jesus? E também esse sentimento de a gente ser homens espirituais e agir como homem natural, nos leva finalmente à desistência. Por não ter certeza de que Deus está ouvindo as nossas orações, que Ele não está presente, acabamos por desistir da nossa fé. Desistência. Realmente Deus não me ama. Jesus pode até existir, né? Porque a gente às vezes se desvia da fé dentro da igreja. A gente não desvia da igreja, entre aspas, permanece na igreja, mas a fé já não é a mesma, porque você orou e Jesus não respondeu, naquele momento que você mais precisava. Lembra ali daquela poesia, né? Castelos, Pegadas na Areia, linda aquela poesia. E a gente vai perdendo a fé, e aí a gente desiste de sonho, desiste de um projeto, desiste do futuro, e alguns até desistem da própria vida. Quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que Ele disse é: digam aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Porque Pedro foi um dos apóstolos que voltou a pescar. Tinha jogado as redes, deixado seu pai, seus trabalhadores e foi seguir Jesus. E agora Pedro estava tão decepcionado consigo mesmo, tão triste por haver negado o Messias 3 vezes, que ele disse: não tem mais jeito para mim. E ele volta a pescar. E Jesus chama Pedro, né? E João 21 retrata esse texto magnífico. Que Jesus está na praia, Pedro e alguns outros apóstolos, alguns discípulos estão pescando, Pedro, Tiago e João. E Jesus chega na praia e pergunta: tem algum peixe aí, alguma coisa para comer? E eles: não. Aí Jesus falou: lança a rede do lado direito que vocês vão encontrar. Eles lançaram e pegaram 173 grandes peixes. Quando Pedro viu que era o Senhor, ele estava nu, penso que era cultura mesmo, ele se jogou na água, foi até Jesus. E Jesus falou: Pedro, tu ainda me amas? Pedro, tu ainda me amas? E nas 3 vezes ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro restaura Jesus ao ministério, porque para Jesus não existe caso perdido. Nós podemos até nos perder, mas para Jesus nós ainda somos o foco dele, ou seja, Jesus nos ama ainda e quer restaurar nossa vida, nosso ministério. E a desistir, às vezes, como Pedro, né? Desistir de um sonho, de um projeto da vida, desistir de tudo, porque a gente acha que Jesus morreu, mas a grande notícia é que Jesus ressuscitou. E por isso os discípulos percebem o poder da presença de Jesus. Eu queria ler de novo versos 28 a 32. Veja o poder da presença de Jesus. Chegando à aldeia para onde iam, lá em Emaús, Jesus fez com que ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Jesus, porque já é tarde, já declina o dia, fica com a gente. E Jesus ficou. Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu, os deu. E então os seus olhos se abriram e o conheceram. E quando eles o reconheceram: Jesus está aqui, Jesus desapareceu. E aí comentaram um com o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos expunha ou nos abria as Escrituras? Queridos, quando Jesus falava, o coração deles ardia. Quando Jesus explicava as Escrituras, o coração deles fervia, mas eles não percebiam isso. E a minha palavra hoje à noite é que eu e você possamos sentir na nossa vida essa presença de Jesus,
que acalma a tempestade na nossa vida, que acalma a tempestade no coração, a presença de Jesus que acalma os conflitos interiores, e que o nosso foco, a nossa mente, o nosso espírito se volte para Ele, para perceber que Ele está assim presente, e mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está ali, Ele está pegando a nossa mão, Ele está nos carregando no colo. Nós não percebemos, mas Ele está. Quando nós não percebemos a presença dEle, mesmo assim, Ele está abençoando, Ele faz milagres. E a presença de Jesus se manifesta aqui. E quando a presença de Jesus se manifesta, algo novo acontece. E eu queria dizer 3 coisas sobre a presença de Jesus. A presença de Jesus é poderosa para abrir os nossos olhos. Só a presença dEle pode abrir os nossos olhos. Abriram-se-lhe então os olhos. Os discípulos estavam envolvidos e preocupados com muitas coisas, até que constrangeram Jesus a entrar em sua casa e a comer com eles. Quando tomaram essa atitude, fazendo esse convite, o milagre aconteceu, seus olhos foram abertos, eles foram capacitados a ver coisas de uma outra forma. Seu foco agora estava sendo ajustado por Jesus. Quando eles abriram a porta para Jesus, quando Jesus entrou na casa deles, o foco deles foi ajustado, e eles perceberam, poxa, Jesus está aqui. Lembra de Jacó, fugindo de casa do irmão Esaú, no deserto? Ele dormiu e sonhou com anjos e uma escada que ia do céu para a terra, e os anjos subiam e desciam. E ele acordou e disse: na verdade o Senhor estava nesse lugar, mas eu não sabia. Acontece muito com a gente. Jesus está aqui, mas eu não sabia. Estava frio, estava morno, estava indiferente, estava preocupado, estava sendo consumido pelas coisas da vida, e esqueci de provar a presença dEle, porque Ele está sempre, queridos. Ele está sempre, não é só aqui na igreja não. Quando você sai, Jesus está com você também, está te guardando, está te abençoando, está te amando, está te abraçando. Então, eles não viam mais os problemas, não olhavam mais para a crise. A direção deles foi mudada e eles passaram a enxergar a glória de Jesus, sua majestade, seu poder. E o que foi que fizeram? Voltaram correndo ali para Jerusalém, para testemunhar que haviam visto Jesus, que haviam percebido a presença dele. E chegaram, os discípulos estavam trancados. Eles disseram: nós vimos Jesus, Ele ressuscitou, é verdade. E eles se alegraram, e naquele mesmo momento Jesus também apareceu para eles e disse: sou eu estou aqui. A presença de Jesus é poderosa para abrir os nossos olhos, e que ela abra os nossos olhos hoje, em nome de Jesus. Que ela abra os seus olhos, que ela abra a sua visão, que ela redimensione a sua direção para o lugar certo, irmãos. Nós vamos viver dias ainda difíceis, mas Jesus está com a gente. O que é que importa? Estou convosco todos os dias, até a consumação, ou seja, até o final. Jesus não é aquele que abandona a gente no meio do caminho, Ele é aquele que vai até o fim. Perceba isso na sua vida. Em segundo lugar, a presença de Jesus é poderosa para nos fazer conhecer aquilo que estava oculto. Diz o versículo 31 que eles o conheceram. Estava oculto, mas o Espírito Santo de Deus entrou na vida deles. Jesus os fez conhecer e o conheceram. E quando conheceram, a missão de Jesus já tinha sido cumprida e Jesus foi embora para outro lugar. Eles compreenderam as Escrituras. Eles entenderam o propósito de Deus. Eles tiveram suas mentes e espíritos abertos ao mover de Deus e seus ministérios. Por esse motivo, na mesma hora, voltaram para Jerusalém para testemunhar aos outros discípulos de Jesus. Essa consciência e entendimento dos propósitos de Deus fez dos discípulos homens fortes, homens confiantes, homens ousados. Eles pregavam, depois cheios do poder do Espírito Santo, com ousadia a palavra de Deus. Eles pregavam com alegria, pregavam com unção, pregavam com determinação, com convicção, porque eles entenderam o propósito de Deus.
O reino ainda ia esperar a manifestação do reino de Deus, iria ser através deles. O reino de Deus vinha através da igreja de Jesus. É a igreja que manifesta o reino de Deus. É por isso que ele disse: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está aqui, e nós somos os grandes soldados desse reino. Nós somos os príncipes desse reino. Nós somos os anunciadores desse reino. O reino de Deus chegou. Jesus está presente aqui, na minha vida, na sua vida, na igreja. E esse poder de Deus que nos enche e que nos capacita a pregar com convicção e a testemunhar de Jesus onde a gente vai. Louvado seja Deus. Eles entenderam o propósito. Eles entenderam o plano de Deus. E o mesmo plano, queridos, é para a sua vida e para a minha, no nome de Jesus. A presença de Jesus nos faz conhecer. As Escrituras foram abertas, a Bíblia foi aberta, e eles entenderam o que estava escrito. E o poder de Deus saiu da Escritura e entrou na vida deles. E a presença de Jesus faz o nosso coração arder como fogo. A presença de Jesus faz o nosso coração arder como fogo. O coração frio dos discípulos foi tomado pelo fogo de Deus. As suas incertezas foram substituídas por confiança e firmeza. A incredulidade dos discípulos de Cristo foi transformada em uma fé inabalável. E é isso que vai e que precisa persistir, uma fé inabalável em Jesus. Não sei o que de mal ou bem, tem um hino que diz, né? Não sei o que de mal ou bem é reservado a mim. E uma série de coisas. Mas eu sei em quem tenho crido. Foi o que Paulo disse. Eu sei em quem tenho crido. Queridos, o mundo pode desabar ao seu redor, mas saiba em quem você crê. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Primeiro, os discípulos estavam perturbados por causa das circunstâncias. Mas agora, eles criam, a fé deles foi inabalável. O medo que os atormentava foi convertido em testemunhos de ousadia e poder. O sentimento de impotência quanto ao futuro foi trocado por uma forte e definitiva crença que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que reina soberanamente sobre todos e sobre tudo, e domina sobre todos. A minha vida está nas mãos daquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso nos dá certeza para a gente andar em qualquer circunstância. Isso nos dá firmeza para a gente enfrentar qualquer luta na vida, qualquer tempestade, a certeza da presença de Jesus, e ela que aquece o seu coração. E ela que aquece o meu coração. Essa presença que nos motiva a continuar. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios, pois fizeste do Senhor o teu refúgio, a tua fortaleza, né? No Salmo 91. Você fez de Deus o seu refúgio, você fez dele a sua rocha. Então você vai passar pela vida firmado naquilo que Deus fez através de você, e em você, sua fé vai romper todas as circunstâncias, e para a glória de Deus, porque a palavra vai se abrir, já está se abrindo na sua vida, em nome de Jesus. O nosso coração precisa queimar de novo por Jesus. Amém? A nossa alma cansada precisa voltar de novo para aquele que é a cura. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse em pé agora, a gente vai orar. Ministério de Louvor. Não lembro agora um canto que fale sobre isso, né? Pensa aí, William. Esse novo coração, esse avivamento interior. O pastor José Rodrigues sempre dizia, lá na IMCM sempre diz, né? Que o avivamento é pessoal. Que pode ser o seu avivamento. O seu coração pode hoje ser impactado pela presença dele. Transformado pela presença de Jesus. E a minha oração nesse instante é que essa palavra e que essa presença queime na sua vida em nome de Jesus.
Não sei que momento você está vivendo na sua vida. Não sei se a sua fé está fraca, porque você talvez já desistiu de tantas coisas, está querendo também desistir da vida. Mas eu queria dizer para você hoje à noite, Jesus é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus é por você. E Ele está aqui nessa noite. E Ele quer abençoar. E Ele quer salvar. E Ele quer renovar o seu coração. E Ele quer renovar a sua mente. E Ele quer renovar o seu espírito. Ele quer trazer algo novo ao seu coração. Eu não sei aqui quantos já andam com Jesus. Não sei quantos precisam tomar uma decisão diante de Jesus. Mas a minha oração é que você entenda nessa noite o que Jesus fez por você. Que você entenda hoje o que Jesus fez por você. A obra que Ele fez para que você tivesse vida e vida em abundância. Que a sua fé seja renovada como a fé dos discípulos foi renovada. Como a fé daqueles 2 discípulos de Emaús que vinham para casa tristes, mas voltaram alegres, motivados. Jesus está vivo. Jesus está vivo. A esperança foi renovada. Jesus vive. E Ele vive. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele nunca deixou de te ouvir. Ele nunca deixou de te abençoar. Ele nunca deixou de estar do seu lado. Ele nunca deixou que o seu coração seja tomado por essa presença nessa noite. Que o meu e o seu coração possam queimar diante dEle. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Glória a Deus. Eu queria que durante o louvor você pudesse pedir ao Senhor: faz o meu coração queimar, Jesus, nessa noite por Ti. Faz a Tua palavra queimar dentro de mim, como tocha viva. O Espírito Santo é fogo. Deus é um fogo consumidor. Consome o pecado, que consome a incerteza, a frustração. Que Jesus, que o Espírito Santo de Deus faça o seu coração e o meu coração queimarem nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz isso aqui, Jesus. Nós somos Teus, Senhor. Nós somos livres. Se você quiser gritar, se você quiser dar aleluia, se você quiser levantar as mãos, se você quiser se manifestar diante de Jesus: Senhor, queima o meu coração. Deus, tira a minha indiferença, Senhor. Arranca dentro de mim a apatia. Oh, Senhor, a frieza espiritual. Faz queimar com o Espírito Santo de Deus a minha alma, pois Tu estás aqui, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Faz isso, Senhor, nessa noite. Oh, Jesus. Oh, Senhor.